Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela ao juízo. Então ela tinha um espaço onde ela deixava Deus usar a vida dela para que ela viesse trazer aquele povo consolo, né? Um juízo, até que Deus a usou mais ainda, né, Vanessa? E isso significa muito para nós, Sandra, porque essa mulher ela foi chamada por Deus, ela foi escolhida por Deus, Sim. ou seja, ela teve um chamamento de Deus e ela não recuou Não, ao chamado de de Deus. maneira nenhuma. A pergunta para você é: você tem o chamado de Deus? Você tem feito aquilo que Deus designou você para fazer? Você tem vivido aquilo que Deus pediu para você viver? Quantas mulheres, Sandra, estão entristecidas, Sim. estão dentro de um quarto escuro, sabe por quê, Sandra? Porque não consegue, ou seja, não atendeu ao chamado de Deus. Sim, Elas não verdade. entenderam até hoje o propósito de Deus na vida delas. E essa mulher escolhida hoje, Débora, para falar sobre ela, nos dá um exemplo de uma mulher de coragem, uma mulher cheia de sabedoria, uma conselheira espiritual que nunca disse não para Deus. Nunca. Em meio às aflições, em meio ao caos em que nós estamos vivendo, em que ela viveu naquele tempo. Sim. Sabe qual foi a diferença dela que ela nos passa hoje, que ela nos ensina hoje? Ela teve coragem. Teve coragem. Ela foi uma mulher Sim. de coragem. E isso eu aplaudo muito Sim. essa mulher. Além dela levar o recado do Senhor, ela esteve disposta a estar junto para cumprir a promessa do Senhor. Isso é interessante na história da Bíblia, que nos conta em que ela teve coragem quando ela foi Exatamente. levar a profecia, e ela foi junto para aquela batalha. Uma mulher profetiza, aonde Deus dava profecias para ela, e ela sabia de que realmente Sabia. Deus estava falando com ela. Confiava em Deus, isso. E detalhes, as profecias dessa mulher se cumpria. Se cumpria. Por quê? Porque era uma mulher fiel, Sim. uma mulher dedicada. Sim. Então imagine que também era uma mulher de muita oração, né, Muita. Sandra? Uma mulher que nos ensina. Sim. E sempre honrava a Deus em suas vitórias, né? Exatamente. Sempre. Exatamente. Talvez você está vivendo uma vida que você sente que existe um vazio dentro do seu coração. A pergunta para o teu coração nessa manhã é: realmente você está vivendo o chamado de Deus? Realmente você está vivendo os propósitos que Deus tem para a tua história, para a tua vida? Às vezes você olha para a minha vida, para a vida da Sandra, às vezes você olha para alguém dentro da sua igreja e diz assim em teu coração: eu queria ministrar que nem aquela mulher, eu queria ser como Débora na Bíblia, eu queria ser como Ana, como Ruth, como Maria, mas o que você tem feito para se tornar essa mulher de sabedoria, essa mulher inteligente, essa mulher usada, dotada do Espírito Santo, o que é que você tem feito? Porque Deus, ele tem trabalhado ao nosso favor, Sandra. Sim. Deus, ele tem trabalhado, sabe por quê, Sandra? A partir do momento, da manhã em que nós nos levantamos e abrimos nossos olhos, sabe o que o Espírito Santo diz para mim, para você? Ei, há uma oportunidade de Deus recomeçando nesse dia para você. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Isso Tem é coisa lindo melhor. demais. Não tem. Não vamos perder muito tempo, porque uma hora passa tão rápido, né? E nós vamos partir para mais uma parte da palavra. Nós iniciamos aqui falando um pouco de Débora, falando que Débora é uma mulher cheia de sabedoria, uma mulher que Deus escolheu como juíza, uma mulher que o Senhor operou maravilhas, uma mulher profetiza. E tudo que Deus dava para ela, ela profetizava e as profecias aconteciam. E é uma mulher que tem nos ensinado, uma mulher que até hoje nos ensina, né, Sandra? Sim. Sabe o que é mais interessante, Vanessa? O nome de Débora significa abelha. 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 Isso mesmo. E o que a abelha tem a nos oferecer? Mel e o ferrão. Isso, exatamente. Então Débora era uma mulher sábia, ela sabia dar palavras doces, mas ela também sabia corrigir. Exatamente. Olha que isso é muito bom para o nosso entendimento, que quando nós somos mulheres do Senhor, nós sabemos o que falar, nós sabemos como agir, porque Deus está no controle de tudo, como esteve no controle de Débora. E eu achei muito interessante você falar sobre o significado do nome dela sendo uma abelha, né? Realmente, a Débora, ela sabia entrar e sabia sair Sim, de uma situação. sim. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque a Sandra vai falando, o Espírito Santo vai dando a palavra, a gente tem que passar, não é Sim. verdade? Então, assim, Débora não era uma mulher tola, uma mulher boba, Não. era uma mulher inteligente, dotada do Espírito Santo. Exato. E, Sandra, eu sei que o inimigo ele tem forjado a destruição de muitos lares. Sabe por quê? Mães têm sido muito boba.
Boba para os seus filhos. Boba para com o esposo, boba, que eu falo no sentido de não saber entrar e nem saber sair de uma situação. Sabe quando o filho pinta e borda e ela passa a mão na cabeça? Não tem autoridade, Não né? tem autoridade, não sabe puxar a orelha na hora certa, no momento certo. Sim. E muitos lares, Sandra, estão se destruindo, por quê? Porque a Débora da casa dela, ou seja, você, Débora, que me escuta agora, porque a palavra está falando de Débora, você, Débora, que me escuta, não tem tido sabedoria para governar a sua própria Sim. casa. E isso é interessante eu falar, sabe por quê, Sandra? Muitos lares estão sendo destruídos. Por quê? Porque a mulher não tem sido sábia. Não tem conseguido corrigir os teus filhos. Tem trazido contenda, confusão dentro da sua casa. E por quê? Porque tem feito tudo que o filho quer e não tem puxado a orelha do filho no momento que precisa ser puxado. Sim, como Débora, tem o momento do mel e tem o momento do ferrão Exatamente, também. exatamente. Né? Tem que saber dar um Tem ferrãozinho que de vez em saber, quando. tem que saber, às vezes, muitas pedem discernimento para Deus, mas não consegue discernir o que Deus quer dentro do seu lar. Não tem autoridade, Não tem autoridade. para fazer aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Exatamente. Sabe o que eu chamo isso, Sandra? Eu chamo isso de medo. E o medo excessivo não é de Deus. Não. E sabe o que eu descobri estudando a palavra de Deus, meus queridos? Que a pessoa que ela é medrosa é na onde o inimigo ele consegue cegar ela, consegue deixar ela no quietinho travada, no cantinho travada, sem conseguir ter autoridade sobre a casa, sobre os filhos, não consegue governar bem Não a sua consegue. própria vida. E isso é muito triste. Mas eu tenho uma boa notícia de Deus para a tua vida. E o Senhor usa essa programação para dizer para algumas mulheres aqui nesta manhã: ei, você que me escuta, você que precisa de autoridade do Espírito Santo, precisa de autoridade de Deus, em nome de Jesus, receba a autoridade de Deus aonde você está. Receba a autoridade, receba a unção, a graça de Deus para conseguir governar o teu filho, a tua casa, o teu trabalho e o teu esposo também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quando Deus está na batalha, é só vitória. É só vitória. É só vitória. Exatamente. Ele livra os nossos filhos do mal. Ele conserta os nossos casamentos. Porque a gente dá ouvido a Deus como Débora deu. Exatamente. E ela foi corajosa de ir para a batalha junto com aquele soldado para vencer, porque ela sabia que ela ia vencer. Então, quando nós, Déboras dos nossos lares, colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, Ele vai dar argumentos, Ele vai dar armaduras, Ele vai dar tudo o que a gente precisa para conseguir aquela vitória que a gente sabe que a gente vai conseguir. A gente sabe, porque Deus, ele está no controle de tudo. Nada sai fora do controle. Olhando para esse texto da Bíblia, nós sabemos que aqueles soldados, eles tinham as armas deles, que eram aqueles carros de ferro. Se você estudar bem a palavra, você vai entender essa Exatamente. parte que fala que aqueles soldados, eles tinham o quê? Os carros de ferros, né? Estavam armados De ali, né? aço. E o que Deus fez? Deus mandou uma chuva. E o que aconteceu? Atolou todos aqueles carros. Aquilo lá era a força deles, quer dizer, eles iam para cima, eles podiam matar os soldados através daqueles carros. E hoje, nós trazemos para os dias de hoje, o que nós temos em mãos? Exatamente. O que o inimigo vem atacar as nossas vidas? Exatamente. Deus pode reverter toda a situação que está Exatamente. nos nossos lares e nos dar a vitória, como deu para Débora. Teve uma estratégia de guerra, né, Sandra? Sim, Deus mandou aquela chuva, aquele barro para atolar. É uma estratégia de guerra, E hoje né? Deus está assim, ó, com as nossas bênçãos nas mãos. Basta nós termos a coragem e a iniciativa de dizer: eu vou vencer em Cristo Jesus. Exatamente. E eu acho lindo porque em nossas vidas, na minha, na da Sandra, de você que está me ouvindo aqui nesta manhã, todos nós, o Senhor entrega para nós essa estratégia de Sim. guerra. O que você tem feito com essa estratégia? Você tem deixado ela quietinha de ladinho ou você tem lutado? Ou você tem se armado? Porque na vida espiritual, quais são as nossas armas? As nossas armas é a palavra de Deus. As nossas armas é a oração diante de Deus. Nós temos que ter essa estratégia de guerra. Sim. Ou você se levanta nessa manhã para viver aquilo que Deus tem para a tua vida, ou você vai sucumbir no campo de batalha. Débora, ela se levantou, ela obedeceu ao mandato de Deus, porque o Senhor entregou uma estratégia à vida dela. Vai e faça da maneira que eu estou falando para você fazer. E ela fez exatamente da maneira que o Senhor disse para ela fazer. O que aconteceu? O que a Sandra está dizendo para nós. Sim. É o que ela está dizendo para nós.
E o resumo dessa história maravilhosa, né? Que se nós formos falar mesmo desse capítulo, a gente fica aqui o dia inteiro, Porque né, ela Vanessa? é um pouco muito extensa, extenso, né? Nós estamos aqui só complementando. E ele nos encoraja, né? Exatamente. E ele nos manda também dizer que a gente não temos que ter fome de poder, porque a glória é do Senhor. Exatamente. Pode vir as vitórias, vamos vencer em Cristo Jesus? Sim, mas a honra e a glória é para Ele. É dele. É dele, é tudo para Exatamente, Ele. tudo pra ele. E Ele dá tudo para as nossas vidas. Gastar nossos esforços no que podemos fazer, ao invés de se preocupar com o que não consigamos realizar. Então vamos ter a convicção de que vamos vencer, de que o nosso lar vai ser bênção, porque Deus está no controle de tudo. Como Débora venceu e a honra foi para Deus. Exatamente, de maneira nenhuma, se você pegar o texto da história, lá no capítulo 5 de Juízes diz que depois que a batalha foi vencida, ela entoou um louvor a Deus, né? E ela viveu aquele momento de vitória e em momento nenhum ela disse assim, a glória é minha, fui eu que venci. Não, ela foi uma mulher de Deus, uma mulher simples. Sim. Uma mulher simples, porque, Sandra, às vezes a gente acha que tem alguma coisa, ou que tem uma casa legal, um carro legal, a gente às vezes se acha que é alguma coisa. E a gente não é nada, a gente não é ninguém, porque tudo que nós temos é emprestado, tudo que nós temos é de Deus. Sim. É tudo para Ele, a glória é dele, é Estamos tudo de dele. passagem. Exatamente, é tudo dele. Tudo Então, dele. assim, para finalizar essa palavra, porque aqui o tempo passa rápido demais, viu, meus queridos? Em nossas vidas, né, em sua vida, como você pode clamar por vitória em uma batalha espiritual? Nós acabamos de citar uma batalha que aconteceu nos tempos antigos através da pessoa de Débora, né? Onde o Senhor deu a ela uma estratégia. E eu já disse aqui, existe uma estratégia de Deus na minha e na tua vida. Existe na vida da Sandra, na vida da Andressa, em todas as nossas vidas existe uma estratégia. A pergunta é, você está vivendo aquilo que Deus disse que você precisa viver? Porque existem promessas de Deus pairando na minha vida, na vida da Sandra e na tua vida também, meu querido. Existem promessas que Deus já falou que vai realizar na sua vida, que vai fazer na sua vida. A pergunta é, você está em busca dessa promessa? Você está vivendo o propósito de Deus na sua vida? Você está conseguindo entender aquilo que Deus ele tem para a tua história? Porque conhecer as promessas de Deus é de fundamento importante. Você precisa conhecer o que Deus tem através da tua vida. Porque senão eu vou caminhar na face dessa terra, uma pessoa dormindo espiritualmente, uma pessoa que não sonha, uma pessoa que não vive aquilo que Deus tem para mim. E olha que Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. Deus tem coisas grandes para nossa vida. Sim. A promessa de Deus é linda. A Bíblia diz, né? Aquilo que os teus olhos não viu, aquilo que os teus ouvidos não ouviu, aquilo que não chegou ao teu entendimento, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Meus queridos, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Que é a palavra de Débora, porque não deu tempo da gente explanar todo o livro aqui, né, Sandra? Deu. Porque é muito pouco muito tempo. extenso isso. É extenso, o tempo é muito pouco, mas eu peço a você, mulher de Deus, mulher cheia de Deus, tira um tempinho para o Senhor, vá meditar no livro de Juízes, na vida de Débora. Eu sei que Deus vai te ensinar muito mais, em nome de Jesus, amém? Então, meus queridos, para que você vence, para que você saiba usar essa estratégia, para que você vence essa guerra espiritual que o Senhor tem permitido na tua vida e na tua história, a primeira arma que você deve usar é a palavra de Deus. Ei, meu querido, vive as promessas de Deus embaixo da palavra de Deus. Não tem como profeta de Deus sair para caminhar, profetizar, sem estar enquadrado dentro da palavra de Deus. Preste atenção, porque Débora era uma profeta de Deus, mas ela vivia dentro dos padrões que Deus tinha para a vida dela. E quais são os padrões que Deus aplica para mim e para você? É a palavra de Deus. Nós precisamos viver dentro da palavra de Deus. Você precisa ser um homem, uma mulher de oração, para você entender e viver as promessas de Deus. Você precisa acreditar naquilo que Deus prometeu, porque Ele vai cumprir na tua vida, em nome de Jesus. É só você crer. E você também precisa todos os dias agradecer
por tudo aquilo que Deus ele permitiu na tua vida, seja através dos problemas, seja através das enfermidades, seja lá o que você esteja enfrentando neste momento, você precisa aprender a ser uma pessoa grata a Deus, porque Deus ele ainda está no comando de todas as coisas, Deus ainda sabe o que faz, ele não perdeu o controle e a minha e a sua vida está nas mãos de Deus. Então, meus queridos, fiquem com essa palavra. Nós estaremos aqui neste momento, através da Sandra, fazendo essa oração final, depois da palavra. Meus queridos, nós vamos apresentar todas as orações que foram pedidas. A irmã Vilma, né, que está enferma. Uma outra pedido de oração também que foi pedido para nós através aqui da live. Meus queridos, através do WhatsApp, nós temos pedido de oração aqui inscrito. Nós vamos estar orando, nós vamos fazer uma corrente de oração agora. E eu quero pedir para que a Sandra faça essa oração neste momento. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esse momento tão lindo aqui, Senhor. Obrigada por esse dia, por esses ouvintes, Senhor querido. Invada cada lar neste momento, Senhor, abençoando a cada vida, Pai. Nós repreendemos toda a enfermidade desses nomes citados. Tu sabes, tu conheces a cada coração, meu Deus. Restaura cada lar, Senhor. Meu Deus, que cada mulher, Senhor, dentro dos seus lares, seja como Débora, Senhor querido, encoraja, meu Pai, dê ousadia, Senhor, nós repreendemos todo o mal, Senhor, abençoa o dia, Senhor amado, Senhor querido, aonde, Senhor, for a nossa voz neste momento, que seja a sua voz, Pai, abençoando a cada lar, livrando de todo o mal, Senhor, obrigada, Pai querido, toda honra, toda glória seja ao seu nome, Deus, para todos sempre te louvamos e te agradecemos. Obrigada, Senhor, por este momento. Amém.